Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, já deu muito pano para manga, principalmente ali nos anos 60, 70. Será que existe mesmo um conflito, assim, inevitável entre tradições antigas, como a Torá, e os avanços da ciência moderna? A gente recebeu um material bem interessante, são extratos de Noar, um dilúvio de conhecimento, baseados nos ensinamentos chassídicos do Rebbe, e a perspectiva que ele traz é, no mínimo, surpreendente. A nossa ideia aqui é investigar como essa fonte argumenta que não só não há conflito, mas que o conhecimento secular, a ciência mesmo, teria um propósito divino, sabe? E que estaria ligado à Torá, e mais que isso tudo seria uma preparação para uma era futura. Parece meio contraintuitivo, né? Então, vamos tentar desvendar isso juntas e juntos. Exatamente isso. A fonte já começa estabelecendo uma base conceitual que, na visão dela, elimina a própria possibilidade de conflito. Para isso, ela parte de dois axiomas, dois princípios fundamentais que vêm dos sábios judeus. Ah, interessante. E quais seriam esses princípios, esses axiomas? Bom, o primeiro é: o mundo inteiro e tudo que ele contém foi criado por causa da Torá e por causa do povo judeu. Quer dizer, a razão de ser de tudo estaria ligada a isso. E o segundo: tudo que o santo, bendito seja ele, criou em seu mundo, ele criou unicamente para a sua glória. Ou seja, nada é por acaso, tudo tem um propósito divino. Entendi. São afirmações bem fortes, né? Sobre o propósito de tudo. Mas, assim, como isso se liga diretamente com, sei lá, a física quântica ou a inteligência artificial hoje? Onde entra o conhecimento secular aí? Então, a lógica que a fonte apresenta é bem direta. Se tudo, absolutamente tudo, foi criado por causa da Torá e para a glória de Hashem, Deus, né? Então, isso necessariamente inclui o conhecimento secular. A ciência, a tecnologia, tudo isso. A conclusão que a fonte tira daí é que a intenção final de todo esse conhecimento é ser usado pelo povo judeu no serviço a Hashem. Portanto, o conhecimento secular não só não pode contradizer a Torá, como, na verdade, ele existe por causa dela, entende? E para aprimorar o serviço divino. Se você parte dessa premissa, um conflito real se torna, bom, logicamente impossível dentro dessa visão. Entendi a lógica interna do argumento. O secular existe em função do sagrado, então não pode negá-lo. Isso me leva a pensar naquele ponto que você comentou sobre uma profecia. Talvez isso dê um contexto histórico para essa ideia toda. Exatamente, você pegou o ponto. A fonte dá um peso muito grande a uma passagem específica do Zohar, que é um texto fundamental do misticismo judaico, da Cabala, e essa passagem conecta de uma forma bem específica e temporal o florescimento do conhecimento secular com a expansão do próprio conhecimento da Torá. Nossa, que interessante! E o que diz essa passagem do Zohar? A citação que a fonte usa é mais ou menos assim: no 600º ano do sexto milênio, os portões da sabedoria supernal se abrirão e as fontes da sabedoria inferior romperão para preparar o mundo para entrar no sétimo milênio. É uma linguagem bem mística, né? Sim, bastante. Vamos tentar decifrar. 600º ano do sexto milênio, pelo calendário judaico. Quando seria isso, mais ou menos? E o que seriam essas sabedorias supernal e inferior? Então, esse período, o ano 600 do sexto milênio judaico, começou por volta de 1839 e 1840 no nosso calendário. A fonte interpreta a sabedoria supernal, a de cima celestial, né, como sendo a própria Torá, mas especificamente sua dimensão mais interna, mística. O que a gente chama de Pnimius HaTorá, ou Hassidus, é a alma da Torá, vamos dizer assim. E as fontes da sabedoria inferior, a daqui de baixo, do mundo material, seriam justamente o conhecimento secular, a ciência, a tecnologia.
Puxa, então o Zohar teria previsto séculos antes que ali por volta de 1840 começaria uma explosão tanto do misticismo judaico mais profundo quanto da ciência. E que as duas coisas juntas serviriam para preparar o mundo para a era messiânica, o tal sétimo milênio. Isso é fascinante porque, de fato, meados do século XIX marcam o início de uma aceleração científica brutal, né? Exatamente essa é a leitura que a fonte faz. Ela até menciona a publicação de textos sachídicos super importantes, como o Likutei Torá, ali por 1847, 48, como um exemplo concreto dessa abertura da sabedoria supernal. Seria tipo um antegoço dos ensinamentos da era futura. O ponto central é, todo esse desenvolvimento científico radical que a gente viu desde então não seria um acaso histórico, seria parte de um processo divinamente orquestrado, sabe? Ligado a essa preparação espiritual, a fonte até sugere que a revelação da Pnimius HaTorá, dessa sabedoria interna, teria de alguma forma catalisado essa erupção da ciência. É uma conexão bem forte, né? Chamar uma de superior e outra de inferior e ainda assim dizer que estão tão interligadas quase como causa e efeito. Mas como que isso funciona na prática? Como essa sabedoria inferior ajudaria a superior, segundo essa visão? Ótima pergunta. É aí que a fonte entra nos detalhes do como. Ela explora principalmente duas maneiras pelas quais o conhecimento secular cumpriria esse propósito divino. A primeira forma é bem prática, assim, direta, através da sua utilização para fins sagrados. Imagino que a tecnologia se encaixa perfeitamente aí. Lembro de ter lido algo sobre o exemplo do rádio, que a fonte menciona. Isso mesmo. O texto usa o rádio e, claro, a gente pode estender isso para TV, internet e tudo que veio depois como um exemplo muito bom. Essa capacidade de fazer uma voz, e hoje em dia uma imagem também, chega instantaneamente em qualquer lugar do mundo. A fonte argumenta que isso não é só uma maravilha tecnológica, uma conveniência. E o que mais representaria, então, nessa perspectiva? Além do óbvio da utilidade, Representaria uma maneira de nos ajudar a entender, quase a visualizar conceitos espirituais que antes eram muito abstratos. Por exemplo, a ideia da onisciência divina, sabe? Que Deus sabe tudo, vê tudo. A fonte argumenta assim, olha, se a tecnologia humana, feita por nós, permite que uma única voz seja ouvida no mundo inteiro ao mesmo tempo, isso torna mais palpável, mais fácil de compreender a ideia de que existe um olho que vê e uma orelha que ouve, divinos, que está ciente de tudo, em todo lugar, o tempo todo. A tecnologia vira meio que um espelho aqui na Terra para uma realidade espiritual, entende? funciona como uma analogia poderosa mesmo, ajuda a tornar mais concreto algo que parece muito distante, né? Pois é. E a fonte não para na analogia. Ela diz que usar o próprio rádio, ou hoje a internet, para espalhar os ensinamentos da Pnimius HaTorá, isso cumpre a intenção final dessa tecnologia. As ondas de rádio, os dados digitais, eles carregam esses ensinamentos fisicamente pelo mundo todo. Mesmo onde não tem ninguém ouvindo ou vendo naquele exato momento, as ondas estão lá, permeando tudo. Isso é visto como um cumprimento literal e também uma prefiguração daquela profecia que diz que o mundo será preenchido com o conhecimento de Hashem como as águas cobrem o oceano. A tecnologia se torna o veículo para essa inundação de conhecimento divino. Entendi. Então a tecnologia tem um papel duplo. É ferramenta prática para divulgar a Torá e, ao mesmo tempo, é uma lição viva sobre conceitos divinos. Faz sentido. Mas você falou que eram duas maneiras. Qual seria a segunda? Essa me parece que vai ainda mais fundo na questão. Sim, a segunda maneira é talvez a mais profunda. A mais profunda e surpreendente mesmo. A fonte argumenta que o próprio conteúdo do conhecimento secular, as descobertas científicas em si, podem refletir e até corroborar verdades da Torá. E especialmente verdades da dimensão mística, da Pnimius HaTorá. E como isso funcionaria? A fonte dá algum exemplo concreto? Lembro de ter lido alguma coisa sobre física moderna. Exatamente. A fonte cita a revolução na física do século XX. Ela faz uma referência clara, ainda que não diga o nome Einstein explicitamente, à teoria da relatividade e à famosa equação E igual a mc².
Aquela descoberta de que matéria e energia são, na verdade, interconectadas, que formam uma unidade dinâmica. Antes se pensava em matéria, energia, forças como coisas separadas, distintas. E a ciência moderna veio e mostrou que, na base de tudo, são só manifestações diferentes de uma mesma unidade fundamental. O universo material não é feito de pecinhas soltas, mas de um tecido unificado de massa-energia. Certo. A unidade massa-energia. E qual a conexão disso com a Torá, segundo a fonte? Aqui está o pulo do gato, vamos dizer assim. A fonte argumenta que essa unidade fundamental que a física descobriu lá no nível material é, na verdade, um reflexo. É como um espelho aqui no mundo físico de um conceito espiritual centralíssimo no misticismo judaico, Ardus Hashem. Esse termo se refere à unicidade absoluta, simples, transcendente de Deus, que permeia e unifica toda a criação, apesar da nossa percepção de que tudo é múltiplo e separado. É como se a física, ao desvendar a unidade que está na própria estrutura do cosmos, estivesse, mesmo sem querer, revelando uma faceta da verdade espiritual mais profunda, aquela explicada na Prinimius HaTorá. Mas, peraí, alguém poderia argumentar que isso é meio que ver um padrão depois que ele já apareceu, sabe? Uma coincidência que a gente interpreta de um jeito conveniente depois. Como que a fonte lida com essa possibilidade? De ser só uma leitura a posteriori? E uma ótima pergunta, muito pertinente. A fonte responderia isso voltando lá na profecia do Zohar. A ideia central é que o Zohar já teria previsto que a sabedoria inferior, a ciência, iria surgir com força junto com a sabedoria supernal, a Pnimius HaTorá, justamente para preparar o mundo. Então, para a fonte, essa convergência não é uma coincidência, é parte de um plano que já estava previsto. A descoberta da unidade na física não seria um acaso que depois alguém ligou com Ardus Hashem. Seria uma revelação programada para acontecer naquele momento histórico específico, justamente para tornar a ideia da unidade divina mais compreensível para a mente humana daquela época. Entendi. Então a profecia anterior daria o quadro geral e as descobertas científicas seriam o preenchimento desse quadro. A ciência estaria, então, mesmo sem saber, preparando a nossa percepção para algo maior. Exatamente, essa é a perspectiva. A ciência, ao mostrar a unidade no nível físico, ajuda a treinar a nossa mente, a nossa percepção, para eventualmente conseguir captar a unidade espiritual que está por baixo de tudo. E isso prepararia a humanidade para a era messiânica, quando a profecia diz que toda a carne verá a divindade manifesta. A ciência tornaria a ideia de uma unidade radical menos estranha, mais intuitiva, talvez. Então, resumindo tudo isso, a visão que a fonte apresenta é que os avanços científicos e tecnológicos não são um desenvolvimento neutro, nem algo paralelo à espiritualidade. Eles teriam uma intenção divina bem específica. Primeiro, serem usados como ferramentas para aprimorar e espalhar o conhecimento da Torá, especialmente sua essência mística. E segundo, o próprio conteúdo dessas descobertas revelaria, aqui no plano material, a unidade fundamental que é um reflexo da unicidade de Deus. É isso? Correto, você resumiu perfeitamente. A fonte até usa uma analogia bem interessante para ilustrar, a do ouro. Ela cita sábios que dizem que o ouro, claro, a gente usa para joias, para moeda, para um monte de coisa, mas que ele foi criado primariamente no mundo com o propósito de ser usado na construção do santuário, lá no deserto, e depois do templo sagrado em Jerusalém, o Beis Hamikdash. Esse seria o seu propósito mais elevado, sua razão de ser essencial. Claro que o livre-arbítrio permite que a gente use para outras coisas, para fins mundanos. E como essa analogia se aplica ao conhecimento secular? Da mesmíssima forma, o conhecimento secular, a ciência, a tecnologia, eles têm aplicações práticas, são úteis no dia a dia, claro, mas o propósito essencial e final deles, segundo essa visão, seria servir a Torá e a preparação para a era messiânica. Usar esse conhecimento só para fins seculares, sem conectar com esse propósito maior, seria como usar o ouro que era destinado ao templo para fazer, sei lá, um brinco qualquer. Seria não realizar a intenção mais profunda e primordial da coisa. Compreendo a lógica da analogia. É uma visão bem focada no propósito último das coisas, né? Mas, falando em aplicações práticas, a fonte faz uma ressalva importante sobre como e onde buscar esse conhecimento secular, certo? Isso me pareceu um ponto bem delicado, ainda mais considerando a época em que o texto foi escrito. Sim, esse é um ponto crucial e a fonte é bem direta quanto a isso.
Ela faz uma distinção muito clara no texto. Por um lado, ela reconhece o valor e o potencial uso sagrado do conhecimento secular em si, quando estudado por indivíduos que são espiritualmente maduros, preparados para isso. A fonte até cita figuras históricas como o Rambam, Maimônides, e o Ramban, Nachmanides, grandes sábios da Torá, que também se engajaram profundamente com a filosofia e a ciência da época deles e usaram isso para defender e elucidar a Torá. Ok, então o conhecimento em si não é visto como problema. Qual é a ressalva, então? Onde está a preocupação? A ressalva forte e bem enfática no texto é sobre frequentar as instituições seculares de ensino superior, as faculdades, as universidades, nos moldes como elas existiam na época em que o texto foi escrito, ali pelas décadas de 60 e 70. A fonte desaconselha veementemente que se frequente esses ambientes. Nossa! E qual o motivo apresentado para essa advertência tão forte assim? A alegação principal que o texto faz é que essas instituições, naquele contexto específico, eram premiadas por uma visão de mundo. A fonte usa o termo cosmovisão, que negava fundamentalmente a providência divina, negava a ideia de que Deus interfere no mundo, a possibilidade de qualquer coisa acontecer fora da ordem natural que a ciência da época conseguia perceber. Além disso, a fonte menciona preocupações com o currículo, que poderia incluir o estudo de ideias consideradas heréticas do ponto de vista da Torá, e também com o ambiente social. Esse ambiente era visto como carente de modéstia e, por isso, espiritualmente perigoso. A fonte chega a usar uma expressão talmúdica forte, dizendo que, nesse contexto específico, o perigo é mais grave do que uma proibição explícita da Torá, mesmo para alguém que se considere espiritualmente forte. Então é super importante frisar isso. A crítica ali não era ao conhecimento científico ou secular em si, que, como a gente viu, a própria fonte diz ter um propósito divino, mas sim ao ambiente, a cultura e a filosofia predominantes que eram percebidas nessas instituições naquela época específica, certo? Exatamente. É fundamental fazer essa distinção. A advertência é muito contextualizada, focada no ambiente institucional e na cosmovisão que a fonte via como problemática e potencialmente prejudicial do ponto de vista espiritual naquele momento histórico. Isso é apresentado como algo separado da discussão anterior sobre a natureza e o propósito final do conhecimento secular em si, que, como vimos, pode e deve ser elevado e utilizado para o bem, segundo essa mesma fonte. Certo, ficou claro. Então, o que a gente tira de tudo isso? Essa nossa análise hoje nos trouxe uma visão bem diferente do que a gente costuma ouvir, né? Baseada nos ensinamentos do Rebbe, como apresentados na fonte. O conhecimento secular e a ciência, longe de serem vistos como inimigos ou rivais da Torá, são apresentados como ferramentas orquestradas por Deus. Ferramentas com um propósito duplo: serem usadas para disseminar a sabedoria espiritual e, ao mesmo tempo, refletirem nas suas próprias descobertas as verdades místicas sobre a unidade fundamental de tudo, e tudo isso preparando o mundo para uma era de consciência universal de Hashem. De fato, é uma proposta de integração bem radical, né? Onde a sabedoria inferior não só serve, mas também espelha e confirma a sabedoria supernal. E isso nos deixa com uma questão interessante para pensar, para levar para casa, talvez. Se a gente adotasse essa lente interpretativa que a fonte propõe, como que a gente poderia olhar para os avanços científicos e tecnológicos de hoje, que vão muito além do rádio e da física do início do século XX, que a fonte usou como exemplo? Que potenciais para revelar unidade, para disseminar sabedoria espiritual, ou mesmo que paralelos com os conceitos da Primius HaTorá poderiam ser percebidos, sei lá, nos desenvolvimentos da inteligência artificial, ou na engenharia genética, ou nas novas descobertas da cosmologia sobre a origem e a natureza do universo. Aplicar essa visão de mundo aos desafios e às maravilhas do nosso tempo é algo que certamente dá o que pensar sobre a relação entre os diferentes saberes e qual seria o seu propósito último.